Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, né? Que a gente possa ter uma noite agradável, iniciando o ano, né? Para mim é um prazer fazer a abertura, né, das palestras nesse ano 2025. Isso aí, para mim, me traz muita satisfação. Estou aqui, né, desde o início da casa, desde que iniciamos, estamos fazendo palestra, né? E as pessoas alguns já me conhecem, né? E vamos hoje falar de um assunto que é viver o espiritismo. Para a gente entender né, essa doutrina e o que a gente viver essa doutrina. Essa doutrina maravilhosa, essa doutrina que traz tanto conhecimento, que traz tanto autoconhecimento e nos ajuda a viver um melhor, né? E essa é a doutrina espírita. Mas vamos primeiro entender o que é o espiritismo, né? Aí a gente muitas vezes fica a pensar, porque existe muito questionamento, né, de algumas pessoas que dizem: espiritismo é religião? Não, não é religião. Outros dizem que sim, outros dizem que não. Né? Inicialmente, Kardec não queria que o espiritismo fosse uma religião, que o espiritismo fosse uma filosofia que pudesse ser usado por todas as religiões. Né? Esses conhecimentos que a doutrina espírita traz pudesse ser usada por todas as religiões, trazendo novo conhecimento. Mas não foi assim, né? Aí o espiritismo, com essa filosofia, né, que a filosofia é as indagações dos porquês, e depois veio apoiado pela ciência, porque ciência foi usado métodos científicos para o espiritismo ser comprovado, né? Porque para as pessoas sabem que a metodologia científica são sequências de estudo e de comprovações para comprovar a doutrina espírita e o mundo espiritual, né? Mas tudo isso trouxe uma consequência religiosa. Tanto a filosofia, né, são esses conhecimentos novos, porquês, a ciência, que foi usada para essas revelações, trouxe essas consequências religiosas. Essas consequências religiosas surge a religião, o espiritismo. Então, o que é religião? Religião significa religare. O que é religare? Ligar a criatura ao Criador. E isso a doutrina espírita faz. Mas inicialmente Kardec não queria que fosse assim, né? Queria que todos pudessem usar. E a gente vê hoje muitas religiões usando alguns métodos que são usados no espiritismo, né? Muitas coisas que no espiritismo que é usado, outras religiões hoje já usam. Por exemplo, fluidificar a água, né?
a água fluidificada, muitas vezes a pessoa diz, bota um copo d'água, faça uma oração e depois tome a água. E isso é a fluidificação da, da água, né? A água fluidificada. Não é só o espiritismo que pode fluidificar, não. Né? Não é só o espiritismo que pode usar os métodos que desenvolveu. Todos podem usar. E a gente vê muito isso, né? O passe, né? Quantas vezes a gente vê, né? E hoje até nos aniversários, né? Que as pessoas comemoram das pessoas, hoje aplica até o passe, né? Sobre a pessoa, né? Nos casamentos também, levanta a mão direita sobre o casal. Então, foram práticas espíritas que iniciaram. Então, a gente vê que muitas coisas dessas são usadas, né? Mas, para a gente entender o que é o espiritismo, a gente tem que entender essa relação do espiritismo. Quando fala espiritismo, vai só pensar logo em comunicações dos espíritos, né? Primeiro que pensa assim, no espiritismo né, que fala com os espíritos, primeira coisa que a pessoa fala, né? Aí as pessoas dizem, não, eu quero ir no centro espírita, eu só acredito no dia que eu fui falar com o espírito, com um parente meu. Se for assim, não vá não, que você nunca vai. Né? Eu, por exemplo, desde 76, que eu sou espírita. Desde o ano 76. Nunca tive uma comunicação de um parente meu. Nenhum parente. E olhe que toda semana eu converso com os espíritos. Né? Nas reuniões mediúnicas eu converso com os espíritos, mas até hoje eu não tive nenhuma comunicação de um familiar meu. E olha que já faz bastante tempo, né? Então não é por isso. A pessoa diz, não, eu só acredito se eu for lá e falar com meu pai, com minha mãe. Não vá não. Porque isso aí você não vai criar a fé. Que a fé, a pessoa diz, eu queria ter fé. Mas a fé não se passa para a pessoa assim, de um dia para a noite. A fé se constrói através do conhecimento. A fé não se adquire assim do nada. O conhecimento é que traz a fé. A fé é a certeza. Algumas pessoas perguntam, você é espírita? Eu digo, sou. Você acredita na reencarnação? Eu disse, não, não acredito na reencarnação. Aí o pessoal diz, você não acredita na reencarnação? Eu disse, não, eu não acredito, tenho certeza. E acreditar é uma coisa, ter certeza é outra, né? Eu tenho certeza da reencarnação. Vamos lá, o que é que diz sobre o espiritismo? O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. É forte isso. Repetindo. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Quer dizer, a existência dos espíritos, do mundo espiritual, e essa relação, esse contato que tem com o mundo corpóreo, que somos nós, encarnados. E acontece isso? A Bíblia, se a gente prestar bem atenção, a Bíblia é toda de fatos mediúnicos. Né? Tudo são fatos mediúnicos. É Moisés, né? A comunicação de Moisés, a comunicação de Maria, a comunicação de Jesus, aparecimento de Moisés e Elias no Monte Tabor. Então, tudo dentro da Bíblia são fatos mediúnicos. Se a gente tirar os fatos mediúnicos da Bíblia, vai sobrar só as capas. Porque é difícil você pegar
um capítulo da Bíblia que lê que não tem um fato mediúnico. Não tem uma página que não tenha. Então está lá, né? Na Bíblia. E a pessoa diz, não, mas Moisés condenou, Moisés proibiu. Aí eu digo assim, se proíbe uma coisa que não existe, se é proibido estacionar naquele local, é porque tem carro para estacionar. Né? Se é proibido fazer alguma coisa, é porque tem algo. É proibido falar com os mortos, porque se fala com os mortos. E Moisés não proibiu, não foi essa comunicação que acontece, que ele tinha essa comunicação com o mundo espiritual, né? Não é isso, é consultar os mortos, que era de outra maneira. Né? Mas isso é um capítulo para se estudar. Então, o Espiritismo é isso, né? Essa ciência nova na época, né, 1857, que vem revelar por provas irrecusáveis. Quer dizer, não tem como recusar as provas do que porque passou-se muito tempo a ciência, e a religião muito afastadas, né? Mas o que é que diz sobre isso, né? O Espiritismo. Ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Certo? Uma revela as leis do mundo material e a outra a do mundo moral. A ciência, né, mostra as leis do mundo físico e a religião o mundo moral. Então, quando se junta essas duas, a ciência e a religião, então se torna muito mais forte. Dizem que a religião sem a ciência e a ciência sem a religião são capengas. Uma se apoia na outra. Né? Uma se apoia na outra. Então, quando a gente diz que fé, a certeza, é baseada em conhecimentos. E como é que se vive o Espiritismo? Como é viver o Espiritismo? Algumas pessoas pensam, não, eu não sou espírita, eu não vivo o Espiritismo porque eu não tenho tempo, porque eu não posso largar meu emprego para viver o Espiritismo. Mas viver o Espiritismo não é isso não, gente. A gente tem alguns vultos da doutrina espírita que viveu só para o Espiritismo, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco. Então eles são missionários. Eles escolheram essa missão de ser espírita e levar a mensagem espírita. Mas tem muitos outros que, além de ser um missionário, são profissionais. Chico Xavier era um profissional, trabalhava. Divaldo Pereira Franco trabalhou 35 anos, né? Concursado. Trabalhou. Temos Raul Teixeira, professor da Universidade, né, do Rio de Janeiro. É um missionário da doutrina espírita, vive viajando, passou um período porque teve um problema de saúde, passou afastado, mas é um missionário, faz a sua profissão, a vida, né, trabalha. Então são missionários.
Mas como é que a gente pode viver o espiritismo, gente? Nós simples mortais, pessoas que temos uma vida simples. Como é que a gente pode viver o espiritismo? Vamos ver uma das recomendações de Jesus. Primeira recomendação de Jesus a lição dele é humildade. Para ser humilde, precisa ser um missionário? Não, não precisa ser um missionário para ser humilde. O que é humildade? A gente tem que entender o que é humildade. Né? Porque as pessoas pensam que humildade é aceitar tudo, é não fazer nada, é esperar, não. A humildade é dinâmica. A humildade não é parada, não, viu? Não é aceitar tudo, não. É dizer sim para o sim, não para o não. A humildade é aceitar como nós somos. Fazer as coisas sem exaltação, sem querer aparecer. Mas também não é aquele humildade de a pessoa dizer, não, quem sou eu? Eu sou um dos últimos. Né? Isso também não é humildade, não. Isso é orgulho disfarçado. Que as pessoas querem dar um lado de coitadinho para que as pessoas as vejam, né? A percebam, faça algo por ela. Isso é orgulho disfarçado de humildade. A humildade, Jesus era humilde. Mas veja se Jesus foi passivo, ficou esperando. Não. Jesus foi dinâmico. E todo o ensinamento dele era dinâmico. Faça, perdoe, seja humilde, faça caridade. Né? Tudo de Jesus foi faça. É dinâmico. Então, o que Jesus recomenda? A humildade. Por que a gente fala tanto de Jesus no Espiritismo? Porque lá na pergunta, eu não gravo o número, pergunta. Aí os espíritos, Divaldo faz uma pergunta aos espíritos. Qual é o espírito mais perfeito que passou na Terra? E que a gente possa ter ele como um modelo, um guia para a gente. E os espíritos respondem, vede Jesus. Veja o que Jesus faz. Né? Vede Jesus, veja como Jesus é, o que ele faz, as reações dele. Então, se a gente fizer isso, estamos no caminho certo. Quando a gente tiver que tomar alguma decisão, pense o que Jesus faria nessa hora, o que ele nos aconselharia a fazermos. É por isso que a gente fala tanto de Jesus na doutrina espírita, que ele é nosso guia e modelo. Guia, quem guia a humanidade. Modelo, em que a gente tem que se basear. O que ele faz para a gente acompanhar. Então ele é nosso modelo. Não é ídolo não, viu? Modelo. Outra coisa que Jesus ensina a gente é o perdão. Perdão. Eita, palavrinha difícil, né? Eita, palavra difícil. Aí muitas pessoas dizem, não, olha, eu não consigo perdoar porque não esqueço, né, o que foi que fez. A pessoa fez a mim. Mas se for esquecer, tá ruim, tá com Alzheimer. Né? Não é esse esquecimento que Jesus fala de a gente não lembrar o que foi. Esse esquecimento é não procurar. Não procurar a lembrança e fazer o mal para aquela pessoa. É pensar sempre no bem dela. Aí isso é o perdão, com esquecimento das faltas que a pessoa nos fez. Aí tem um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo,
sobre misericórdia, né? E um deles fala sobre o perdão das ofensas, né? No capítulo 10º, fala sobre o perdão das ofensas. Que perdão das ofensas? João procura, João não, Simão, que depois passa a ser Pedro, né? Ele pergunta a Jesus, mas devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Diz a lei mosaica que é 7 vezes. Quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus diz, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tudo na língua, no hebraico e aramaico, existia um sentido. Até números também existiam um sentido. 7 no hebraico significa perfeição. E 70 vezes 7 vezes significa perfeição da perfeição. O perdão é a perfeição da perfeição. A gente perdoar. Agora, perdoar sem impor condição ao outro. Que isso não é perdão. É perdoar sem impor condições. Porque às vezes a gente quer perdoar, mas eu só vou lhe perdoar na seguinte condição, né? Então não está perdoando. Então o perdão é uma das coisas que Jesus nos ensinou, né? E está no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. E outra coisa que Jesus fala, né? O auto perdão. Eita, como é difícil. A gente passa, às vezes, a vida da gente, às vezes, por um erro. A gente para de viver por um erro que cometeu. Porque não se perdoou. Então a gente fica se martirizando por algo que nós fizemos e não conseguimos nos libertar. Já contei uma história aqui, vou contar novamente. Havia 2 médicos que atendiam, né, atendia pessoas que era da guerra, na guerra, médico de guerra, né? E esses 2 médicos, eles no lugar de cuidar dos pacientes, eles, quando era alguém inimigo, eles matavam. Então ele matou muita gente. E um certo dia, num hospital de campanha, veio uma bomba e os 2 morreram no mesmo dia, vítima de um bombardeio. Um deles reencarna, e quando ele reencarna, ele vem cheio de problemas. Ele tem problema de visão, ele tem problema mental, não consegue andar. Então, ele veio cheio de deficiência. E ele passou a vida, morreu novo ainda, né? Aí quando ele desencarna, que volta para o mundo espiritual, ele vai tomando consciência, né? Que ele foi, e encontra com a avó. A avó é quem recebe ele lá, e com o passar do tempo, vai sendo conscientizado ele, quem foi ele. Aí ele entende que ele foi aquele médico que matava as pessoas. Por isso ele veio com tanta deficiência. Aí ele pede para reencarnar e reencarna, torna-se médico e passa a ser médico dos órfãos. Cuidar dos órfãos, vítima da guerra. Para compensar tudo isso. Aí ele pergunta, e o outro médico, que era companheiro dele, que matava os inimigos doentes? Ele disse, ele
reencarnou, mas ainda veio como deficiente novamente. Ele disse, mas por quê? Isso porque ele não se perdoou. Ele não conseguiu se perdoar e fazer algo de diferente para compensar tudo aquilo. E a gente, muitas vezes, a gente fica, não se perdoa e fica sofrendo e não consegue sair daquilo. Não tem muitas coisas que a gente faz assim, errei, mas eu vou me levantar e fazer diferente para poder consertar tudo que eu fiz. Mas tem pessoas que ficam se martirizando o resto da vida, sofrendo e não consegue sair daquilo ali. Então isso aí é o que Jesus ensina do auto-perdão. Se perdoar, porque perdoar é bom para a gente. Perdoar não é bom para o outro que a gente perdoou, não. É bom para a gente. Quando Jesus disse, se você tiver for fazer sua oferta no altar e tiver, lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferenda, vai lá se reconciliar com o teu irmão. Se ele não aceitar, né, você fez sua parte. Se ele aceitar, ganhou o seu irmão. Então Jesus, faça a sua parte. Então a gente tem que fazer isso. Outra coisa que Jesus fala, e toda a doutrina de Jesus, tudo é baseado em humildade e caridade. Humildade e caridade. Falando de humildade, né, as pessoas dizem assim, para a gente entender humildade. As pessoas dizem assim, parabéns, você, né, fez tal coisa, né? Aí a pessoa diz, ser humilde é dizer, muito obrigado, né, pelo reconhecimento. Não é dizer, não, quem sou eu? Não, é agradecer pelo reconhecimento. Humildade também é agradecer. Mas se não foi você que fez, e a pessoa lhe elogia, diz assim, não, muito obrigado. Mas quem fez isso não fui eu, foi fulano de tal. É ele que merece os parabéns. Isso também é humildade. E a gente vai aprendendo dentro da doutrina espírita isso. Para fazer isso, precisa ser um missionário. A gente precisa ser um missionário para agradecer, para ser humilde, para perdoar, para se perdoar. Não precisa. Aí se a gente aprende tudo isso, aprende a caridade, feita a campanha do quilo, foi falado hoje, né? Próximo domingo terá a campanha do quilo. A campanha do quilo é uma maneira de a gente fazer a caridade, sendo solidário, não só para as pessoas que vão receber, mas para a gente mesmo. Que desenvolve na gente o sentimento de solidariedade. Ser caridoso não é só fazer a campanha do quilo, é ouvir aqueles que aqui chegam, né? Será que tem alguém que nos ouve? Sempre tem. Fazer a caridade é ajudar aqueles que precisam, às vezes até ficar em silêncio. Está ali presente num momento difícil da pessoa, está ali presente, mesmo que não diga uma palavra, que só chegue e bata no ombro da pessoa. Isso é fazer caridade. E quantas oportunidades a gente tem de fazer a caridade? E para viver espiritismo, precisa ser missionário? Como Chico Xavier, Divaldo, não precisa. É a gente viver em sociedade. É a gente viver profissionalmente, fazendo a nossa parte dentro da empresa, dentro de uma prefeitura ou dentro de uma fábrica. A gente fazer nosso trabalho e fazer bem feito. Fazer bem feito, não é só fazer o trabalho. Para dar uma aula, né? Que aqui tem muitos professores aqui na cidade. Um professor para dar aula, né? É dar sua aula da melhor forma possível.
Isso é viver o Espiritismo. Fazer a sua parte. Divaldo, a gente sabe que está bem doente, né, também, e ele já teve muitos problemas de saúde, né, e sempre supera. E mais de 90 anos, e nessa missão sempre, e eu, ouvindo o Divaldo, ele disse o seguinte: pode me acusar de tudo, de defeitos que eu tenho, de tudo, só não podem me acusar de uma coisa, que é que eu não fui perseverante. Perseverar na fé, tá ali, né, testemunhando a sua fé, fazendo o seu trabalho como espírita, psicografando, levando a mensagem no mundo inteiro. Porque Divaldo, ele passa em média 6 meses no Brasil e 6 meses fora. E 6 meses fora é divulgando a doutrina espírita. E tem uma um trecho no livro do Espírito que diz qual é a maior caridade que você faz com a doutrina espírita. E o Espírito responde: divulgá-la. Divulgar a doutrina espírita. Mas divulgar a doutrina espírita não quer dizer que a gente vai pegar a pessoa e forçar ela a ser espírita, não. Divulgar a doutrina espírita é o conhecimento, esclarecer, sendo humilde, dando exemplo. Isso é também divulgar a doutrina espírita. Uma coisa que acontece interessante é que as pessoas só lembram que as pessoas são espíritas quando cometem um erro, né? Você não é espírita? Né? Você não é espírita e dizendo mais essas coisas? Você é espírita tratando alguém desse jeito só quando tem pessoa comete algum erro. Aí você não é espírita. Então, é esse conhecimento que trazemos da doutrina espírita, baseada nos conhecimentos que foi nos trazido através dos espíritos, comprovado que existe esse mundo, né, essa estreita relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo, era para trazer para a gente uma alegria. Por que alegria? Se a gente sabe, né, através do conhecimento, que existe um guia e modelo que é Jesus, que Deus é sabedoria suprema, saber que a gente evolui com o tempo, cada um tem seu tempo da evolução, que Deus nos dá a oportunidade da gente se renovar, para a gente evoluir, dá sempre essa oportunidade da gente reencarnar. Cada reencarnação a gente vai evoluindo. Se a gente sabe que o mundo espiritual, está junto conosco, é tanto que já desde muito, mesmo antes da doutrina espírita, mesmo dentro de outras religiões, diz que a gente tem um anjo da guarda, né? O anjo da guarda, o que é um anjo da guarda? Que nos esclarece os espíritos. É o nosso mentor, nosso guia. Uma pessoa que fica junto com a gente, desde a nossa reencarnação até a gente desencarnar, ele nos acompanha para nos orientar. E a gente esquece dele, do anjo da guarda. A gente esquece, né? Esquece que tem aquele espírito que é mais evoluído do que a gente para nos acompanhar. E a gente, como a gente esquece? Aí, Deus esqueceu de mim. Como Deus esqueceu de você? Deixou alguém para cuidar de você durante toda a sua reencarnação. Como é que Deus esqueceu? E se a gente tem esse conhecimento, devíamos sermos felizes, né? Se diz que a gente tem que perdoar, ser humilde.
Agora tem uma coisa que o pessoal valoriza muito. Sabe o que é? Um obsessor, né? Quando fala de obsessor, as pessoas têm logo medo, né? Fica logo com medo. E acha que a gente tem o tempo inteiro um obsessor do lado da gente. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, pergunta como é que a gente pode se livrar dos maus espíritos. Aí diz, trazendo para perto da gente os bons espíritos. E como é que traz para perto da gente os bons espíritos? E o espírito responde, mude seu comportamento. Então, se a gente mudar nosso comportamento, é que o Jesus nos ensina. Mudar nosso comportamento. Imagine quando Jesus começou o seu ministério, né, que chamava-se de ministério, começou a reunir os apóstolos, quem foram as pessoas que ele pegou para fazer parte do grupo dele? Não foram doutores da lei, não tem nenhum doutor da lei, né? Ele foi lá, pegou pescador, pegou cobrador de impostos, né? Então veja as pessoas simples que acompanharam ele. Maria de Magdala. Tantas pessoas que ele foi buscar, mas foi buscar no meio do povo. Pessoas simples, mas que queria mudar seu comportamento. Mudar o comportamento. E para a gente viver o espiritismo, a gente tem que mudar nosso comportamento como seres humanos. Agora tem uma coisa pequena que é um dos grandes males da gente, chamado língua, né? A língua solta. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu sou sincero. Quem precisa dessa sinceridade? Para dizer coisa ruim? Por que não é para dizer coisas boas? Chico Xavier ensinou uma senhora que brigava muito com o marido, quando o marido chegava, né? Bebia e ela ficava discutindo com ele. E ele disse, olha, você vai botar água na boca, e essa água é milagrosa. Só que quando ele chegar, você bota água na boca. Não pode jogar fora a água, nem engolir, tem que ficar com essa água na boca. Para poder modificar ele. E quando ele chegar, a mulher botar água na boca e porque só vinham discutindo e ela começou a não discutir mais com ele, que não podia soltar água. E com isso, ela pensou que tinha transformado o marido, mas ela que se transformou, segurando a língua. Né? E nós gostamos, né? De falar, de condenar, de cobrar, principalmente, para que os outros se transformem. Mas Jesus nos ensina a transformação nossa. E a doutrina espírita nos ensina outra coisa maravilhosa, que é a vida futura. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter uma vida futura melhor? Quando os espíritos dizem que a nossa vida espiritual lá vai ser de acordo com o que a gente fizer aqui. O que a gente fizer aqui, leva para lá. O que aprende lá, traz para cá. Mas quando chega aqui, a gente falha. Aí volta novamente. E fica nesse feito um aluno, né, que não passa de ano. Todo ano diz, eu vou estudar, eu me comprometo. Aí chega lá e é reprovado. Somos nós. Quando a gente acha que estamos perfeitos, aí vem os testes. E geralmente quando a gente acha que está perfeito, aí vem as falhas. A gente falha e muito. E a doutrina espírita diz que a gente tem oportunidade de refazer, né, a nossa vida. Refazer tudo, não é refazer o passado. O passado é passado, já passou. E a gente refazer um novo dia. É a gente ir dormir
e deitar na cama com a consciência tranquila, que fez o melhor. Vocês já notaram que quando a gente encontra pessoas assim de idosas, que são sisudas, que não gostam de nada, não gostam de ninguém, não tem amizade. Vocês já notaram que é porque a vida dela, o que ela fez, não foi nada bom e ela não consegue assim justificar a sua idade. A sua idade, que de 70, 80 anos, né, para ela, nada de bom ficou registrado. Então elas são assim. Nem amizades têm. São isoladas. Porque se a gente quer que o mundo nos receba, né, que as pessoas façam algo de bom por nós, nós temos que estar na nossa consciência que tem que partir da gente isso. Antes que os outros façam para a gente, tem que fazer para os outros, que isso é amor ao próximo. Fazer aos outros que desejassem que eles nos fizessem. E isso a doutrina espírita nos ensina. E a doutrina espírita escancara para a gente o que era antes como segredo só os iniciados sabiam. Aí vem explicar a doutrina espírita. As coisas que eram difíceis de entender, explicar simples para a gente entender as coisas. Entender as parábolas de Jesus. Entender os porquês das coisas. Mas a gente insiste em não aprender. Alguém aqui, né, já assistiu um seriado chamado The Chosen? Veja os diálogos de Jesus. É o que mais se aproxima que sobre isso, sobre o que a doutrina espírita fala, parece que foi tirado da doutrina espírita, aqueles diálogos. Um Jesus mais humano, um Jesus mais próximo da gente. Quem não assistiu, assista. É um seriado que tem 4 temporadas, cada temporada tem 8 capítulos, não é. Então a gente, né? Então aproveite, veja que você vai ver o que é um Jesus assim mais próximo da gente. E a gente ter vontade de mudar a nossa vida. E a doutrina espírita traz isso com alegria para a gente. E a gente devia ser, todos nós espíritas, devíamos ser alegres, felizes. Para poder viver esse espiritismo, não viver como um missionário, largar tudo para seguir. Não. É no dia a dia. E não precisa ser diferente dos outros. A gente vivenciar, ser humilde, perdoar, fazer a caridade, se auto-perdoar, orar pelos que nos caluniam, aqueles que nos odeiam, pedir a Deus por eles, pedir a Deus por aqueles que já se foram, né? Que isso é importante também, porque as pessoas dizem, não, porque desencarnou, acabou-se. Não, está lá, precisando de orações. E a gente veio relatos de espírito que diz que quando alguém ora por eles, é como se ele estivesse tendo refrigério naquele momento difícil que eles estão passando. Não é ficar chamando o espírito para cá, não. É orar por ele, pedir a Deus por ele. Então a doutrina espírita, viver o espiritismo é isso. É sermos simples, sermos humildes, perdoar, se auto-perdoar, fazer a caridade, divulgar a doutrina, não querendo fazer o proselitismo, mas para que as pessoas entendam o que é o espiritismo. E hoje, eu estava vendo sobre religiões. Hoje o Brasil tem 3
3,8% da população espírita. 3,8%. 3,8% de 120 milhões. Um bocado de gente, né? Espírita. Do Brasil. E hoje nós temos mais do que o dobro de espírita do resto do mundo. O maior país espírita é o Brasil e depois vem Portugal, né? E a França, que foi onde surgiu o espiritismo, não está em destaque, né? Então a gente tem como sermos felizes. Vivendo o espiritismo. Não precisamos ser um missionário. Só basta querer viver o espiritismo dessa maneira simples, com simplicidade, humildade e caridade. E nós queremos sermos felizes como espírita? Será que queremos sermos felizes? Ninguém quer ser feliz? Então vamos sermos felizes, né? Ver que essa doutrina nos coloca para cima. Vamos levantar nossa cabeça. Vamos deixar de lado um passado que talvez cada um de nós podemos ter tenebroso e vamos para frente. Levantar a cabeça, como tem uma música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é o sentido de ser espírita. Isso é viver espiritismo. E hoje, né, primeira reunião, a primeira palestra do ano, nos comprometemos com nós mesmos, com os outros não, viu? Não preciso se comprometer com os outros não. Com nós mesmos. Eu quero mudar. Eu quero ser feliz. E é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, né? Só falta uma coisa, vontade e determinação para isso. Que Jesus nos abençoe. Vamos à prece. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Vamos unir nossas forças mentais, nossos desejos sinceros. Unirmos com os nossos irmãos espirituais para orarmos, pedir a Deus, pedir a Jesus. Jesus, só temos a te agradecer pelo ano que passou, por este ano que começa. Queremos te pedir, Jesus, para que possamos fortalecer a nossa fé, que possamos lutar contra nossos defeitos, nossos vícios, que possamos, Jesus, alimentar nossas almas com algo de bom, com aquilo que nos ensinas e aquela oportunidade que nos é dada. Que possa nosso anjo da guarda despertar em nós esse desejo, essa vontade para a transformação. Ilumina nossos passos. Ajuda a todos aqueles que estão em busca de socorro, que estão cansados de sofrimento, que possas, através dessa equipe espiritual, que possas ajudar cada um. E que possamos ter um ano de paz, de harmonia, e que cada país que está passando por desequilíbrio, por guerra, que possam encontrar a paz. Que a espiritualidade amiga possa interferir
na mente de cada um desses dirigentes dos países, daqueles principalmente que têm pensamentos contrários da humanidade. Que possamos nesse ano, Jesus, fazer a nossa parte, unindo nossos pensamentos para, em oração, conseguirmos combater o mal. Que a tua paz, Jesus, que tua luz se derrame sobre nós e todos aqueles que necessitam de paz. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim.